Hello students, it's teacher Mauricio here. Today we are going to talk about the numbers. Hoje nós vamos falar sobre os números. Let's go, guys. Vamos lá. Começando pelos mais comuns, né, que provavelmente vocês já devem saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0. 11, 12. E eu gostaria de enfatizar uma questão com vocês aqui, que é a pronúncia. Então, nós temos os números de 13 até 19 com esse tin no final, ok? Então, quando nós falamos de números, nós temos três sons principais, que a gente vai falar sobre eles logo mais. Perceba que nós temos aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E quando nós falamos dos números 10, 20, 30, 40, 50, nós vamos usar o T, ok? Então fica 20. E quando nós falamos dos números inteiros, 10, 20, 30, 40, 50, nós vamos usar o T, ok? Então veja só, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Para formar os números 21, 22, 23, 31, 41, 56, 57, a única coisa que você vai fazer é usar essa primeira parte, 20, por exemplo, hífen, e aí você vai utilizar o número de 1 a 10 normalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Example. 21, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Você poderia muito bem colocar, por exemplo, 70 aqui no lugar do 20. Ficaria 76, 76. O que eu quero dizer com isso é que para você formar números diferentes de 20, 23, 24, você colocaria, por exemplo, 40, 43, 40, hífen, 3, 57, 57, ok? 57. E por último nós temos o 100, que logo mais a gente vai conversar sobre ele. Aqui nós temos uma questão importante que eu quero conversar com vocês. Foquem nessa parte simples dos números, que consequentemente falar os números maiores vai se tornar fácil, ok? Então olha só, pronúncia. 1, 2, 3. Os próximos 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando você disser 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ou quando você disser 20, 30, 40, ele vai mudar o som. Então perceba, vai mudar o som de uma maneira mais expressiva. Então vai ser fácil de você não confundir. E é importante que você enfatize também essa pronúncia para que as pessoas não confundam os números que vocês estão falando. Então perceba a diferença. 3, 13. Você dá essa esticada no tin. E aí no 30, 30. 30. Ok? Próximo, 4. Normal, né? 1, 2, 3, 4. 14, 14. 14. E 40, 40. 40. 5, 15. 50. 6, 16. 60. 7, 17, 70, 8, 18, 80, 9, 19, 90. Os únicos que você vai precisar realmente memorizar são 1, 2, que é o fácil, né? O mais comum, e aí 11 e 12, que ele não vai utilizar esse tin, ok? E o 10, que também não vai ter o T. Então olha só. Nós temos os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 até o 19. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
E aí nós temos, pulei o 10 aqui, 20, 30, 40, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tendo isso em mente, como que você formaria, por exemplo, o número 54? Você falaria 50, usaria o hífen, né? 54, ok? 78, 70, hífen 8. Se você conseguir entender essa parte que do 10 até do 13 até o 19, o som é tin, mais longo, e 10, 20, 30 ele é mais curto, ti. Fica muito mais fácil de você formar os números maiores, ok? Deixa eu provar isso para vocês. Olha só, quando a gente fala de 100, nós vamos usar o 100, 1000, thousand, milhão, million e bilhão, billion, ok? Então, olha só, se você quiser dizer 100, você vai falar 100. Se você quiser dizer 200, 200. Você só vai mudar essa parte inicial. E mais um exemplo, caso você queira dizer 1000, você vai utilizar 1000, 2000, 2000 e assim sucessivamente, ok? Então, se você quiser dizer, por exemplo, 1 milhão, 1 million, 2 milhões, 2 million, 1 bilhão, 1 billion. É muito importante que vocês percebam de forma bem clara a questão do 100, porque ele vai ser utilizado em todas as vezes que você falar números longos, ok? Olha só um exemplo. Como que a gente fala 33? 30, 30. 3, 3. 33, 30, hífen 3. 33. E para dizer 300, lembra que para dizer 100 nós vamos usar 100, para dizer 200, 200 e para dizer 300, 300. Então, olha só, 300, igual em português, 300 e, 300 and em inglês é e, 333. 333. Então, olha só como ele se torna fácil você falar números grandes, até bilhão. Em português você vai dizer 345, certo? Então ele vai ficar 300, 300 e and 45, lembra 40, 40. 55, 45, ok? Próximo número, 478. Então 400, 478. Lembra que 70, 70. E 8, 8. 478. Próximo, 823. 823, 20, 20. 3, 3, 23. 823, ok? E por último, 519. 500, 519, 19. Remember? Lembrem, 9, 9. 19, 19 e 90, mais curto, 90, ok? Então, nesse caso, 519. 519, 19, ok? Então, percebam que aqui, para dizer esse número completo, o que vai acontecer? A gente só vai utilizar vírgula para separar os números, ok? Então, 345 bilhão, vírgula, 478 milhão, vírgula, 823 mil, vírgula, 519. Mesma coisa no inglês. Então, olha só. 345. 345, o quê? Billion, bilhão, vírgula, 478, 478, o quê? Milhão, million, vírgula, 823, 823, o quê? Mil, thousand, vírgula, 519, 519, ok? Então, se você conseguir
prestar bastante atenção nessa primeira parte do número, que é essa questão do 100, 200. Veja que a segunda parte fica mais fácil. Por exemplo, 33, 30, 30. E 33, 33, ok? E é dessa forma que você vai processar essa informação dos números grandes. Porque a primeira parte vai ser sempre utilizando 100. Imagina em português, 345 bilhão, 478 milhão, 823. Então, sempre 100. Veja como vai ficar esse número de forma completa. Nós vamos dizer 345 billion, 478 million, 823,000, 519, ok? Então é isso aí, pessoal. Muito importante que vocês lembrem dessa diferença de pronúncia. Por exemplo, 14, 40, ok? 1440. E se eu dissesse, por exemplo, 211, ficaria 211, sem problema algum. Ou 212, 212. 213, 213, ok? Então, espero que vocês tenham captado essa questão das três pronúncias, para que não aconteça alguma confusão na hora de você passar algum valor, algum número, ok? Muito importante, mesmo que você exagere um pouco nesse início, na questão do tin e na questão do ti, para que isso realmente fique bem claro quando você passar informações, né? Imagina se você está comprando uma máquina ou fazendo um orçamento, algo do tipo, e a pessoa, ao invés de ela entender que é 50 mil, por exemplo, 50,000, ela entende que é 15,000. É um problema, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Compartilhe com os colegas de trabalho, dá um like, se inscreve e see you next class, ok? Bye!